E aí, galerinha do sexto ano, beleza? Professor Lucas Gonzaga veio dar aquela aulinha de geografia para vocês, pessoal. Então, peguem o livro na página 64 e na página 64 a gente vai estudar outras representações do espaço geográfico, certo? A gente já viu os mapas e agora a gente vai ver outras representações, beleza? E roda a vinheta. Voltamos então, pessoal. A aula de hoje a gente vai ver outras representações do espaço geográfico. Então, pessoal, quais são essas outras representações? Começando por essa representação. Então, a gente já não nasceu sabendo fazer um mapa. A gente teve outras representações antes do mapa e, pessoal, elas foram essenciais, que elas mostravam o cotidiano dessas sociedades, mostravam o dia a dia dessas sociedades, mapeavam as áreas de caça ou que podiam se alimentar dessas sociedades, certo? Mostra um pouquinho da história dessas sociedades. Só que esses mapas, ele não tem, por exemplo, os 5 elementos que a gente estudou, certo? Então, pessoal, apesar desse registro, ele está bem nítido nessas imagens, a gente não tem certeza do que realmente eles representam ou qual sociedade específica essas imagens vão retratar, certo? Qual a história desse povo, o que realmente aquele povo queria dizer com essas imagens, ou essa aqui de Florianópolis, lá no Costão do Santinho, o que aquele povo queria transmitir com essa linguagem, com esse mapa, com esses desenhos. Por que a gente não consegue entender? Porque não tem legenda, não tem título, certo? Mas eles sim conseguiam entender. Então, para ser mais compreendida por mais pessoas, pessoal, essas representações tinham que ter os 5 elementos, certo? Para que essa leitura não ficasse só nesse grupo que desenhou isso, certo? Para que essa leitura, quando, por exemplo, vocês, o professor, olhasse essa leitura, ele conseguisse entender, certo? Não só para aquela tribo. E foi assim que a gente foi fazendo, por exemplo, aperfeiçoando e fazendo os mapas, para que todos entendam. Então a gente vai ter vários mapas que a gente já estudou, mapa político, mapa de altitude, mapa turístico, mapa econômico, um mapa histórico, certo? Mapa demográfico, a gente vai ter vários mapas, pessoal. Porém, o que a gente vai ver hoje são outras representações além do mapa, certo? Essas representações, elas são importantes no estudo do espaço geográfico, certo? Porque elas vão representar também o mundo, esse espaço, e elas vão ser diferenciadas do mapa, porque elas não vão ter todos os elementos, todos os 5 elementos que a gente estudou, certo? Porém, elas vão determinar fenômenos nesses espaços, certo? Elas vão falar de coisas, de assuntos, de cada espaço, de cada fenômeno que vai ocorrer neste lugar. Pessoal, a primeira representação é a representação bidimensional. É aquela que pode representar um local, uma característica, um fenômeno que ocorre dentro do espaço geográfico com 2 dimensões, a largura e a altura. Então, esse mapa vai ser uma representação bidimensional. Porém, eles têm outras características, como por exemplo, olha só, primeira representação
bidimensional que a gente vai conversar é o croquis. Então, na geografia ou na cartografia, o croquis vai ser um desenho feito à mão, certo? De uma determinada paisagem, de um determinado lugar, de uma área qualquer. Ou pode ser um esboço de um mapa, por exemplo, certo? Só que eles não vão precisar de legenda, eles não vão precisar de escala, nem do uso de uma coordenada geográfica, certo? Então, olhem agora, pessoal, esses dois mapinhas. Então, na tela de vocês vai ter esses dois mapinhas, olha só. O primeiro mapinha, pessoal, é o croquis do Palácio da Alvorada lá em Brasília. Ele foi feito por Oscar Niemeyer, um grande arquiteto, certo, brasileiro, que ele vai projetar, por exemplo, Brasília. Só que a gente não sabe nem o ano que ele fez esse croquis, porque não tem, certo? Então o professor não consegue falar nem um ano que foi feito esse esboço, esse croquis, certo? Ou, do lado, pessoal, temos um croquis da área da Bacia Geográfica do Rio Doce, lá no estado de Minas Gerais, olha só, mas ele também não tem escala, ele também não tem coordenada geográfica, certo? Então, realmente só são desenhos para quem sabe futuramente aí a gente consiga fazer um mapa. Outra representação bidimensional vai ser o cartograma. Pessoal, o cartograma não precisa de escala geográfica, certo? A função dele é mostrar a distribuição de um fenômeno, só que ele vai mexer com o espaço. Por exemplo, isso aqui, pessoal, é um mapa do Brasil. Só que esse mapa do Brasil, ele vai estar deformado, certo? Ele pode distorcer esse formato desse mapa para apresentar alguma informação para a gente. Como, por exemplo, esse mapa aqui é da população de mulheres. Então, quanto maior o estado aqui, maior vai ser a quantidade de mulheres. Então a gente vê que São Paulo tem muitas mulheres, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Minas Gerais, certo? Então está dividido por regiões e por estado. Então ele vai mudando o formato do mapa de acordo com a informação que ele quer dar, certo? E vamos ter anamorfose. Anamorfose é um tipo de cartograma, é uma técnica artista que vai utilizar, por exemplo, a geometria. E ela é utilizada em várias áreas do conhecimento, como artes visuais, matemática, biologia, geologia. Então, qualquer área pode utilizar a anamorfose para disseminar um conhecimento, certo? Colocar um dado. Então, por exemplo, a anamorfose ela vai distorcer, ela vai reformatar esse mapa, certo? Então, olhem na telinha agora o mapa de anamorfose. Pessoal, então, essa anamorfose, ela vai tratar do destino dos refugiados, para qual país eles vão, certo? Os refugiados. Então, a gente percebe que quanto maior o país aqui, maior a quantidade de refugiados que eles vão receber. Por exemplo, o Brasil aqui quase não aparece, olha só. Tá só um risquinho, por quê? Porque a gente não recebe quase nenhum refugiado no mundo, certo? Ou como, por exemplo, a Europa tá grande, alguns países da África tão grande, que recebem uma quantidade muito maior de refugiados, certo? Voltando então, o infográfico. Pessoal, esse daqui tem bastante no jornal, tem bastante nas revistas, certo? Então o infográfico é uma ilustração destinada a transmitir uma informação com o uso de várias imagens, certo? Como fotografias, gráficos, algumas imagens, símbolos, certo? Pequenos textos. Então, pessoal, olha só, aqui nesse infográfico diz o que cada estado consome. Vai falar sobre água, o estado que consome mais e menos água. Então ele é mais detalhado, ele é simples. É bom, por exemplo, para uma notícia, certo? Para aprendizado, para alguém que quer um dado bem rápido e bem preciso. Porque ele vai ter, além do desenho do Brasil, o nome dos mapas, gráficos, certo? Textos, imagens.
Então vai ser bem trabalhado, vai ser realmente uma fonte rápida e precisa de informação. Por isso o jornal, por exemplo, utiliza bastante o infográfico. Perfil topográfico, pessoal. Por meio dessa representação, a gente vai conseguir evidenciar as montanhas, as planícies, os planaltos, certo? Então, o perfil topográfico, ele vai representar uma escala horizontal, certo? Ele vai demonstrar a altitude do terreno que esse mapa quer mostrar, certo? Então, por exemplo, aqui a gente vai ter um mapa topográfico de uma região do Brasil. Olhando para o mapa, a gente vê um perfil topográfico e do lado, esse risquinho aqui, ó, vai mostrar aonde é esse perfil topográfico, certo? Então, olha só, a gente vai ter esse risquinho começando no ponto A, então o ponto A vai começar na Serra dos Pacaás Novos e vai até o ponto B, que é a Serra do Mar, certo? Então vai mostrar como é a altitude deste lugar, certo? Então, desde Rondônia a São Paulo. Pessoal, temos também as visões tridimensionais, certo? As visões tridimensionais são aquelas que vão evidenciar a largura, profundidade e altura daquele local exato, certo? Elas vão possibilitar, pessoal, um privilégio, como por exemplo a gente vê nessas duas imagens, certo? Olha só, mostra a altura do local, certo? Ela vai ser tridimensional, vai mostrar 3 itens, como por exemplo o bloco diagrama, certo? Ele vai ser uma representação de um lugar, do espaço geográfico, em 3 dimensões: largura, profundidade e altura, certo? Em vez de ter apenas 2, como a bidimensional que a gente viu, ela vai ter 3 dimensões, certo? Largura, profundidade e altura, certo? Ele não vai ser um mapa nem um croquis, certo? Ele vai ser um bloco diagrama. Pessoal, a gente também vai ter as curvas de nível. Então as curvas de nível, pessoal, elas vão ser linhas imaginárias que vão agrupar dentro do terreno a altitude. Então, para que serve, por exemplo, um mapa, uma representação de curvas de nível? Para a gente chegar num mapa, por exemplo, de altitudes, certo? Eles vão ser mapas que vão mostrar toda a topografia, a altura dessa região, a altitude desse terreno, certo? Então, um mapa de curva de nível vai mostrar a altitude de uma forma, por exemplo, esse mapinha aqui, olha só, a cada 50 metros a gente tem uma corzinha diferente, ó. Então a gente sabe que o Pão de Açúcar, o lugar mais alto, vai ser no pico dele, ó. Vai ser mais escurinho, como a gente viu o mapa de altitude, quanto mais escurinho, mais alto era aquele lugar. No de curva de nível também, olha só, certo? Só que o de curva de nível é mais preciso. Está mostrando, por exemplo, que a cada 50 metros ele tem esse desenho, certo? Pessoal, e para finalizar, as maquetes. Então todo mundo já deve ter feito uma maquete. A maquete é um modelo de miniatura de uma certa área, de um certo espaço geográfico, certo? Geralmente a gente tenta colocar uma escala nessa maquete, só que nem sempre a gente consegue fazer uma escala, como por exemplo, se o professor pedir para fazer uma maquete da casa de vocês, vocês vão tentar chegar o mais próximo possível a fazer aquela maquete, mas vai ser difícil fazer uma escala exata daquela maquete, fazer uma casa exata como a de vocês, certo? Então ele vai ter 3 dimensões também. Então a gente consegue tocar numa maquete, como por exemplo uma maquete tátil. O que vai ser uma maquete tátil? Vai ser, por exemplo, para deficientes visuais, onde eles querem conhecer aquele lugar, como é aquele lugar, eles vão utilizar a mão, utilizar aquela maquete 3D para ver aquele lugar, certo? Então, essa é a maquete e essa é a aula de hoje, pessoal. Agradeço e até semana que vem. Tchau, tchau.